Deus criou o corpo humano como um motor físico altamente ajustado de imenso poder, mas ele precisa de combustível para continuar funcionando. Esse combustível é conhecido como alimento. Deus criou em nós um apetite por comida conhecido como fome, para garantir que o corpo seja abastecido. A comida satisfaz nossos apetites e nos fornece energia como parte do equilíbrio da natureza para manter a vida em movimento. Então, por que alguém escolheria passar fome? Nos tempos modernos, somos condicionados a comer 3 vezes ao dia. Somos constantemente lembrados de que um café da manhã reforçado é a base do dia. Coma para que você possa ser forte. Fomos ensinados na escola a comer 3 refeições completas por dia e a nos exercitar para sermos fortes. Então, por que pular refeições? O mundo chama não comer de dieta e frequentemente faz isso para perder peso ou por razões de saúde. Mas alguns se abstêm de comer por razões espirituais. Isso é chamado na Bíblia de jejum. Um jejum é tipicamente realizado por um período definido para atingir um objetivo espiritual. Considere o seguinte exemplo do Antigo Testamento. Uma vez por ano, os fiéis judeus eram obrigados a jejuar. Levítico 16, versículo 29. E isto será um estatuto perpétuo para vocês. No 7º mês, no 10º dia do mês, vocês afligirão suas almas e não farão trabalho algum, seja um de seu próprio país ou um estrangeiro que peregrina entre vocês. O jejum do Yom Kippur, porque este jejum foi observado no dia da expiação. É conhecido como o jejum do Yom Kippur, a frase que significa dia da expiação. Deus exigiu que seu povo jejuasse uma vez por ano no dia da expiação. Todos jejuavam. Por que todos? Porque Deus queria que todos se lembrassem da experiência solene de sua salvação. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia o sangue de um animal em troca dos pecados de todos. Levítico 16, versículo 24. E lavará a sua carne com água no lugar santo, e vestirá as suas vestes, e sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si mesmo e pelo povo. Porque o dia da expiação lidava com os pecados da nação. Todos jejuavam para se identificar com o sumo sacerdote que sacrificava um cordeiro para o perdão dos seus pecados. Jesus disse aos seus discípulos: quando vocês jejuam. Mateus 6, versículo 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis tristonhos como os hipócritas, pois eles desfiguram os seus rostos para mostrar aos outros que estão jejuando. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando jejuar, unja sua cabeça e lave seu rosto, para que não seja óbvio para os outros que você está jejuando, mas somente para seu Pai, que é invisível, e seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Quando você desiste de alimentos prazerosos e necessários, você chama a atenção de Deus. Mesmo naquela época, Jesus nos alertou para não ostentar nosso jejum. Jesus alertou seus discípulos para não jejuarem para aclamação pública. O fato de ele ter dito, sempre que você jejuar, indica que ele considera o jejum uma disciplina espiritual legítima. Jejum é abster-se temporariamente de um desejo corporal, geralmente comida, em favor de uma necessidade espiritual. Em vez de comer, você se dedica à oração secreta, buscando a intervenção de Deus no reino. No entanto, se seu objetivo em evitar comida é para que outros elogiem o quão espiritual você parece, então a aprovação deles será sua recompensa. Preocupações sobre o jejum. Se você nunca jejuou antes, a ideia de ficar sem comer por qualquer período é provavelmente assustadora. As pessoas estão preocupadas com uma variedade de questões. Como somos programados para comer 3 vezes ao dia, muitos se perguntam se sentirão fome e se as dores da fome serão dolorosas. Outros têm preocupações diferentes, como se conseguem suportar. Eles não querem embarcar em uma jornada que não podem completar. E se você vir um comercial de TV sugerindo que uma barra de chocolate vai ajudar você a passar por uma queda de energia à tarde? Outros se preocupam com como seus amigos os perceberão se eles jejuarem. Meus amigos acharão que sou estranho se descobrirem que estou jejuando? A resposta é simples. Você não jejua para impressionar seus amigos e geralmente nem conta a eles. Como mencionado anteriormente, Jesus disse: quando jejuar,
unja sua cabeça e lave seu rosto para que não seja óbvio para os outros que você está jejuando, mas apenas para seu Pai, que é invisível. E seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará publicamente. Mateus 6, versículo 17 é 18. Jesus estava nos lembrando de não fazer uma demonstração externa de nossa devoção religiosa a Deus. Em vez disso, o jejum é um compromisso privado entre você e Deus. Você pode jejuar em particular e não contar a ninguém. Outras vezes, você pode participar de um jejum público, como com sua igreja ou outro indivíduo, para abordar um problema. Esdras jejuou com 4.000 pessoas. E Esther pediu a todos os crentes judeus que jejuassem para a intervenção divina. Todo ano, em maio, os cristãos são convidados a participar do Dia Nacional de Oração e Jejum. O que é jejum? Jejum não é o mesmo que dieta, nem é sobre eliminar alimentos por razões de saúde. Existem muitos tipos de jejuns por razões espirituais e há muitas razões para jejuar e combinar a experiência com oração. O jejum é uma disciplina bíblica que pode ajudar qualquer um a melhorar sua aptidão espiritual e se tornar um guerreiro de oração para Deus. Alguns acreditam que os cristãos não precisam exigir disciplina. No entanto, construímos nossa força por meio de exercícios espirituais. Devemos lembrar que somos soldados de Cristo. Um bom soldado é proficiente em uma variedade de disciplinas. O jejum é apenas uma das muitas disciplinas de um cristão. Jesus disse aos seus discípulos que quando você ora pelos outros, seja pela sua igreja ou pela salvação das pessoas, Satanás se oporá a você. Jejuar, como escalar uma montanha, é exigente tanto espiritual quanto fisicamente. Embarque nessa aventura com uma compreensão clara do que você está fazendo e com o conhecimento de que o caminho à frente pode ser desafiador, mas as recompensas valerão a pena. Comece pequeno se este for seu primeiro jejum. Deus honrará seu primeiro passo de fé, que pode parecer pequeno para os outros, mas será um grande passo para você. Deus também se importa com a resposta do seu coração durante o jejum. Sua atitude é uma parte muito séria do seu jejum. Assim como quando um homem propõe casamento a uma mulher, não é a duração da proposta que recebe um sim, mas o coração por trás dela. Então, quando você começar a jejuar, não se preocupe com quanto tempo seu jejum deve durar. Apenas certifique-se de que seu relacionamento com Deus esteja em boa ordem. Deus sabe de tudo. Ele entende e valoriza a sinceridade de suas orações mais do que sua duração. Então, se você nunca jejuou antes, comece com um jejum de pular uma refeição. No Antigo Testamento, os judeus eram obrigados a jejuar por um dia no Yom Kippur a cada ano. Um dia começava ao pôr do sol e terminava ao pôr do sol do dia seguinte. De acordo com o calendário judaico, Deus ensinou os judeus a contar seus dias. Então a tarde e a manhã eram o primeiro dia. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Planeje começar seu jejum quando o sol se põe, ou talvez um pouco antes do pôr do sol. Isso significa que você pulará a refeição noturna normal. Depois pulará o café da manhã e o almoço no dia seguinte após o pôr do sol. A maioria dos judeus quebrava o jejum comendo uma refeição normal, jejum com um companheiro. Embora a oração privada e o jejum sejam a base de toda intercessão, se você nunca trilhou esse caminho antes, talvez queira começar sua jornada de jejum com outra pessoa. Se você estiver jejuando por uma resposta específica à oração, convide alguém para orar e jejuar com você. A força nos números, disse Jesus. Mateus, capítulo 18, versículos 18 a 19. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Novamente, em verdade vos digo que se 2 de vocês na terra concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai no céu. Esses versículos não são apenas sobre oração. Eles também são sobre o compromisso que fazemos em acordo com outra pessoa. Pense desta forma. Quando você planeja férias com outra pessoa, é mais memorável se vocês planejarem, sonharem e compartilharem experiências juntos. Quando você compartilha suas férias com outra pessoa, você provavelmente as aproveita mais. O mesmo vale para o jejum. Quando você compartilha a experiência de jejuar e orar juntos,
Suas orações provavelmente serão mais focadas. Jejuar com outra pessoa, por outro lado, tem benefícios adicionais. Você tem alguém com quem discutir suas dúvidas, perguntas e medos. Se o jejum o intimida, a força de outra pessoa pode ajudá-lo a superá-lo. Vocês sempre podem ligar um para o outro para pedir conselhos e verificar como está indo. Este telefonema pode lhe dar a motivação necessária para continuar. Não se esqueça da celebração. Quando você escala uma montanha sozinho, você está fazendo isso para provar algo a si mesmo, e a vitória é somente sua. Mas quando você escala com outros, você tem muitas pessoas para celebrar. Quando você chega ao topo, você comemora, abraça e então retorna para contar a todos sobre sua vitória. Quando você termina o jejum, vocês podem se alegrar juntos. Simplesmente estar juntos torna o sabor da vitória ainda mais doce. Outra vantagem de jejuar com um amigo é que isso estabelece responsabilidade. Você ficará menos tentado a comer um lanche ou quebrar seu jejum se souber que um amigo está ciente do seu jejum. Talvez você já tenha corrido ou caminhado para ter saúde com um amigo. Se sim, você entende como ter um parceiro pode ajudar você a permanecer comprometido quando as coisas ficam difíceis. Se você for forte, pode não precisar de alguém para ajudar com a responsabilização. Mas se não for, formar uma equipe com alguém no mesmo barco pode ser benéfico. Quando estiver se preparando para jejuar, olhe profundamente dentro do seu coração para descobrir por que está jejuando. Existem inúmeras razões para jejuar que discutiremos. Você pode já ter uma razão. Quando o jovem Davi enfrentou Golias, nenhum outro soldado israelense quis confrontar o gigante. Eles não apenas se recusaram a lutar contra Golias, mas cada um deu a Davi uma razão diferente para evitar a batalha. No entanto, Davi não se intimidou. Ele tinha uma razão convincente para lutar contra aquele gigante em particular. Não se trata apenas de orar e jejuar. Nós jejuamos por uma razão. Você está disposto a jejuar e abrir mão de seus prazeres? Faça uma lista de suas causas. Escreva-as no papel para que você possa vê-las com seus próprios olhos. Quando você mantém uma causa apenas em sua mente, ela pode se tornar turva ou vaga. Você pode ter uma ideia geral do porquê você deve jejuar agora, mas reserve um tempo para anotar suas razões. Isso aguçará seu foco se você vir escrito. Planeje tudo. Não entre no seu jejum casualmente ou com uma atitude descuidada. Planeje ter sucesso. Se não o fizer, provavelmente fracassará. Não participe de um jejum só para ver até onde consegue ir. Vou tentar até ficar com fome. Algumas pessoas disseram sobre o jejum que desistem ao primeiro sinal de desconforto. Faça um compromisso firme de jejuar por um dia, independentemente das circunstâncias. Você deixou de pensar em jejuar e querer ser mais espiritual para dar o próximo passo e se comprometer a buscar a Deus por sua causa. Você está se comprometendo a jejuar com base na graça e ajuda de Deus. Tipos de jejum. O jejum absoluto é um jejum onde você elimina toda comida e água. Paulo passou por esse tipo de jejum por 3 dias depois de ver o Senhor Jesus na estrada para Damasco e ser atingido pela cegueira. E ele, Paulo, ficou sem visão por 3 dias e não comeu nem bebeu. Para seu primeiro jejum, não faça o jejum absoluto. Este jejum é destinado àqueles que estão profundamente angustiados ou estão jejuando para resolver um problema grave, como a libertação de um vício ou proteção contra um adversário espiritual. O jejum normal, durante este jejum, você evita todos os alimentos sólidos e bebe apenas líquidos. O jejum é mais frequentemente usado na Bíblia para se referir a pessoas que não comiam alimentos sólidos. A questão de beber líquidos é frequentemente deixada de fora. Naqueles dias, Jesus não comeu nada e no fim deles, ele estava com fome. Lucas, capítulo 4, versículo 2. Não há menção de Jesus bebendo líquidos. Quando as pessoas jejuam, o que elas bebem? Muitas cortam bebidas prazerosas como refrigerantes e vários tipos de sucos de frutas. Isso corresponde à descrição do Antigo Testamento deles se afligindo e jejuando. Isaías capítulo 58, versículo 3. O jejum parcial. Neste jejum, você elimina certos líquidos ou sólidos, mas não todos. Isto também é conhecido como o jejum de Daniel, porque ele não comia da mesa do rei, mas insistiu em Daniel capítulo 1, versículo 12. Por favor, teste seus servos por 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer
e água para beber. O jejum não prejudicou Daniel ou seus amigos. Em outra ocasião, Daniel refletiu o espírito do jejum parcial em Daniel, capítulo 10, versículo 3. Não comi nenhuma comida escolhida, nenhuma carne ou vinho tocou meus lábios, e não usei loções até que as 3 semanas terminassem. Este jejum parcial especifica Daniel, alimentos agradáveis semelhantes aos nossos donuts ou bolos, um jejum de sobremesa. Número 2. Carne, uma dieta sem carne. E número 3, vinho, qualquer coisa que seja prazerosa ou traga alegria. O jejum de John Wesley. Como fundador e líder do grande movimento metodista, John Wesley convocava todos os seus pregadores de circuito para a New Chapel ou para Londres, para uma conferência a cada 2 ou 3 meses, para se preparar espiritualmente para a conferência. Wesley jejuava por 10 dias antes de cada reunião, consumindo apenas pão integral natural e bebendo água. Wesley jejuava e orava por poder espiritual para influenciar seus ministérios nessas reuniões. Todos concordam que esses pregadores metodistas deixaram a conferência com a resolução de mudar o mundo. Esses pregadores estabeleceram a maior denominação protestante do mundo, um reflexo da honra de Deus, a dedicação espiritual de Wesley ao jejum e à oração. O jejum de rotação. Esse jejum raramente é usado em círculos cristãos, pois é usado principalmente para fins médicos, principalmente para determinar a reação ou alergia de uma pessoa a grupos alimentares específicos. Para limpar seu sistema, o paciente geralmente faz um jejum normal ou absoluto por um dia. Depois, por 6 dias, apenas um novo grupo alimentar é introduzido e consumido a cada dia, alternando entre os 6 grupos alimentares. Isso ajuda a determinar qual alimento está causando o problema físico de uma pessoa por meio de eliminação e exclusão. Escolhendo um jejum ao se preparar para o jejum, vários fatores precisam ser considerados. Considere sua situação específica antes de decidir a melhor abordagem para você. Aqui estão alguns fatores de jejum para a primeira vez. Como mencionado anteriormente, se este for seu primeiro jejum, recomendo começar com o jejum de um dia do Yom Kippur. Se você deseja jejuar por um período maior de tempo para resolver um problema sério ou contínuo, talvez jejuar um dia por semana durante 3 semanas seja preferível a começar com um jejum de 3 dias. Lembre-se, se este for seu primeiro jejum, você está embarcando em uma jornada desconhecida. Você deve prosseguir com cautela, pois está aprendendo novas habilidades e atitudes para seu corpo e alma. Seu primeiro jejum deve ser um jejum normal, onde você não come nada e consome apenas líquidos por um dia. Esta prática ajudará a treinar seu corpo para não reagir negativamente se você eliminar alimentos e líquidos mais tarde. Você deve tentar combinar o motivo do seu jejum com o tipo de jejum. Escolha um jejum normal. Para uma solicitação de rotina, escolha um jejum, mas com requisitos mais rigorosos para um problema mais sério. Fator de conforto. Você deve se sentir em paz com a duração e o tipo de jejum. Obviamente, ao decidir o que você vai eliminar ao orar, você não deve duvidar de si mesmo, nem deve se sentir culpado por fazer algo errado. Escolha um tipo de jejum que lhe permita ficar confortável com sua decisão. Fator de tempo. Uma variedade de fatores influencia sua decisão de jejuar ou a duração do seu jejum. Você deve pensar sobre sua programação semanal. Quais dias da semana não são adequados para o jejum? Qual evento especial está chegando quando o jejum não é aconselhável? Ação de graças, Natal, casamentos, etc. Nunca comece um jejum com um jejum longo, pois você não tem ideia do que esperar do seu corpo ou como reagirá emocionalmente. Um jejum de um dia é muito administrável. Seja qual for o jejum que você escolher como seu primeiro, tenha em mente que é um salto de fé. Deus vê seu coração e o recompensará de acordo. Que Deus nos conceda sabedoria para entender o propósito espiritual e os benefícios do jejum, lembrando-nos de que não é a abstinência de alimentos sozinha que nos aproxima dele, mas a sinceridade do nosso coração e a busca de uma conexão mais profunda por meio da oração. Que jejuemos não para ter visibilidade aos olhos dos outros, mas para ter visibilidade ao coração de Deus, que vê em segredo
e recompensa abertamente. Agradecemos ao Senhor pela força e disciplina que o jejum proporciona, ensinando-nos a depender mais dele e menos de nós mesmos. Amém. Se este conteúdo foi valioso para você, peço seu apoio com sua inscrição para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos podemos iluminar mais mentes. Obrigado por estar aqui e que Deus abençoe.